Nesses dias de pandemia, uma das razões que eu gostaria de estar colocando em oração com vocês é para nós orarmos para que as pessoas tenham mais confiança em Deus, para que nós possamos confiar em Deus, né? Que não tenhamos tanto medo, né? O medo é algo que pode nos atrapalhar em muitas coisas, né? Em muitos relacionamentos, né? O medo, medo da morte, né? Medo da doença, o medo, né? O pavor das ruas, né? Muitas pessoas estão dentro de casa com um certo medo, né? E nós temos vivido aqui no estado de São Paulo uma certa abertura, né, desse confinamento já há uma semana, né, há mais de uma semana. E muitos estão com medo, né? Muitos têm medo. E é uma guerra de informação, há uma desinformação, na verdade, né? Nós não temos como saber exatamente qual é a verdade a respeito, né, dessas situações todas. Mas então, e talvez isso até contribua para o aumento do medo, né? E é interessante porque desde o começo, né, nós temos refletido que o vírus, ele sendo invisível, ele nos leva sempre a um pensamento, né, o quanto algo invisível, né, realmente as pessoas conseguem acreditar e, e pautar as suas vidas e práticas nas suas vidas de acordo com aquilo que elas acreditam, né? Então, nós sabemos, né, que um vírus ele é visível apenas em microscópio, né? Ninguém pode ver um vírus a olho nu. Por isso que antes da invenção do microscópio, né, era mais difícil das pessoas acreditarem, né, nessas coisas. Então elas tinham elas eram mais voltadas para os poderes espirituais, né, achando que toda a enfermidade era resultado de um poder espiritual, de uma maldição espiritual. E depois, então, que a ciência foi descobrindo, né, certas coisas, como é o caso, né, dessa vida, desse mundo microscópio, né? E o medo também, uma outra coisa que que o mundo não conhece, e nós também nunca vimos, né, mas nós temos fé, é na vida após a morte, né? Então, as pessoas têm medo de morrer, né? Esse é um dos medos que existe, né, que está no coração das pessoas. Você tem medo de morrer? Né? Você pode até escrever aqui no comentário, né, se você tem medo de morrer. E como o medo de morrer, né, pode levar você a certas práticas, a certas atitudes, né? E não é ter medo de morrer é uma coisa, né? Não querer morrer ou não dar facilidade para a morte é uma outra coisa diferente, né? A questão é que às vezes o medo e o pavor, né, está tomando conta das pessoas. Então isso pode prejudicar muito as pessoas. Há um certo exagero muitas vezes, né, no medo. Até é interessante porque desde o começo se diz que a letalidade do vírus, para todas as pessoas que se contaminam com o vírus, ela é em torno de 2%, né? Ou seja, cada 100 pessoas que contraem o vírus, 2 morrem. Então não é uma letalidade de algo assim que vai varrer muita gente, matar muita gente na face da Terra, né? Então, pensando nisso, né, mesmo assim as pessoas têm muito medo, porque às vezes falam, mas eu conheço pessoa que morreu, ouvi falar, e aí sai na mídia, né, a mídia divulga
as pessoas que foram mortas por causa do vírus, né? Então, infelizmente, a morte, ela é uma realidade do ser humano, né? É uma realidade nossa. E o medo de morrer, então, nos causa uma série de situações, né? E quanto mais se aproxima a morte, né? Ou quando nós pensamos na morte, nós ficamos apavorados. Então, eu estava justamente então conversando com alguém e a gente meditando sobre a história do rico e do Lázaro, né? Que o rico, ele tinha razão mesmo para ter medo de morrer, né? Então havia um homem rico que ele se vestia de púrpura, de linho fino, tinha uma vida luxuosa todos os dias, né? Ele vivia no luxo. No portão da casa dele estava um mendigo, né? Que se chamava Lázaro. O nome do rico a gente nem sabe, né? Mas o mendigo se chamava Lázaro. E ele estava coberto de feridas, né? Era um homem que não tinha o que comer. E ele ficava ali na porta do rico, esperando para comer alguma coisa que pudesse sobrar ali no lixo, né? Alguma migalha, né? E frequentemente esse homem, ele estava ali, havia cachorros, né? Uns cachorros perto dele, os cachorros vinham lamber as feridas dele, né? Porque ele era um homem cheio de feridas. E aí chegou um dia, aquele homem morreu, aquele mendigo morreu. E quando ele morreu, vieram anjos de Deus e levaram aquele homem até junto de Abraão, né? E também, logo em seguida, aconteceu do rico morrer também. E ele foi sepultado. E no Hades, a palavra Hades, algumas versões vão dizer Hades, né? Ou no sepulcro, no mundo dos mortos, onde ele estava sendo atormentado, né? E ele olhou para cima e viu Abraão de longe. E viu também que Lázaro estava ao lado de Abraão. E aí ele olhou bem, reconheceu, falou: aquele lá é o mendigo, Lázaro, né, que estava na porta da minha casa. Olha que interessante, né? E ele atormentado lá no Hades, né, lá no sepulcro. Então, ele chamou o pai Abraão, ele disse: pai Abraão, né, porque isso mostra que ele era judeu, né, era alguém do povo judaico, né, do povo de Israel. Ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste lugar. Ele fez esse pedido, essa oração, digamos assim, né, ao pai Abraão. E o pai Abraão, né, o Abraão, ele respondeu para ele, falou: filho, é interessante, né, porque ele era um filho de Abraão na carne, um filho de Abraão segundo a carne. Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, né? Agora, porém, ele está sendo consolado e você está no sofrimento. Então, é interessante porque o rico, esse rico da história, ele tinha razão para ter medo de morrer, porque ele foi para um lugar de tormento. E então, digamos assim, a vida do rico passou dessa para pior, né? Enquanto que a vida do Lázaro passou dessa para melhor. A gente costuma sempre dizer, né? Passou dessa para melhor e tal. No caso do Lázaro é verdade, né? Mas no caso do homem rico da história, não é verdade, né? E o Abraão terminou dizendo assim, falou: e além do mais, existe um grande abismo entre nós e vocês, né? De forma que os que desejam passar de um lado para o outro não conseguem. Não conseguem. Então é interessante porque essa história que Jesus contou, ela mostra que existem dois caminhos. Um caminho leva para o Hades, lugar de tormento. O outro caminho leva para
a presença de Abraão, né? E uma vez tomado um desses dois caminhos, não tem como mudar depois. Você tomou o caminho, né? É como uma bifurcação. Hoje mesmo eu estava refletindo, né? Eu estava andando aqui por perto e eu tinha que pegar um caminho, mas chegou um ponto que eu cheguei numa bifurcação. E eu já tinha pego do lado direito da bifurcação, e eu sabia que não, ele depois lá na frente eu tenho que voltar um montão para sair onde eu quero, porque não tem como, né? Aquele caminho eu tenho que voltar de novo no caminho do que estava à minha esquerda. Então eu já sabendo disso, peguei o caminho da esquerda, que saía, né, exatamente aonde eu tinha que sair para depois dar a volta lá por cima. Então, o que essa história nos revela é que uma vez que você tomou o caminho, né, chegando lá na frente, você não tem mais como mudar. Depois que passou a morte, né, e se a pessoa está no mundo dos mortos, no Hades, né, nós podemos chamar também de inferno, né, que é outra palavra bíblica que é usada. E aquele que está na presença de Abraão, junto, ou na casa de Abraão, significa que ali estão aqueles que foram agraciados por Deus com a salvação, né? Estão na presença de Deus, estão servindo a Deus depois da morte. Então não tem como mudar. Um não pode, depois de lá, passar para o lado contrário. É isso que Abraão respondeu para aquele homem. Então, irmãos, quando nós estamos no caminho errado, nós não abrimos nosso coração para Deus, né, e nós vivemos uma vida totalmente alheia a Deus, porque aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa que olha para a necessidade dos outros. É isso que essa parábola ela ensina. Esse rico, porque Jesus não falou nada a respeito da fé em Jesus. Pelo contrário, o rico, ele era alguém que tinha fé em Deus. Mas a sua fé era uma fé imprestável. Era uma fé sem obras, uma fé morta, uma fé que não valia nada, né? E ele deveria ter medo realmente de morrer e ir para onde ele foi, né? Agora, o Lázaro, embora ele sofria muito, e isso é interessante também porque há pessoas que têm uma ideia de que uma pessoa que tem fé em Deus, ela não passa por privações, ela não passa por sofrimentos, ela não passa por necessidades. E essa ideia ela é falsa, porque aqui na história mostra que esse homem, ele chegou numa situação deplorável. Ele chegou numa situação dos cachorros virem lamber as feridas. Uma situação que ele não tinha o que comer. Mas, se ele foi para o seio de Abraão depois de morto, não é porque ele era pobre. Não é a pobreza que nos leva a Deus, assim também como não é a riqueza que nos afasta de Deus. Mas mostra que um homem, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo fé, ele passa por situações difíceis, né? Nós não sabemos, a história não revela por que Lázaro estava naquela situação, né? Nós sabemos pela experiência que pessoas que andam no caminho de Deus têm uma tendência, né, a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais suprida das suas necessidades, né? Existem muitos textos bíblicos também que nos garantem isso, né? Mas existem eventualidades, existem situações que muitas vezes Deus deixa acontecer na vida dos seus servos, mas são situações que vão nos provar, são situações que vão nos vai colocar a nossa fé em xeque, né? Como a gente diz, é uma expressão. É só você lembrar de Ló, é só nós lembrarmos de Jó, né? Jó foi um homem
que era rico e ele era temente a Deus. E ele ficou pobre do dia para a noite e ele também teve feridas. Aliás, a história de Jó é muito parecida com a história de Lázaro, né? E Jó, ele foi fiel a Deus, tanto quando ele era rico, como ele continuou sendo fiel a Deus quando ele ficou pobre e doente, né? Então a fidelidade a Deus é algo importante. E por que Jesus, então, ele se tornou o nosso Salvador? Porque em tudo aquilo que nós temos, somos limitados e não podemos ser fiel a Deus inteiramente, a 100%, Jesus é aquela pessoa, é o nosso Salvador, ele é o Messias, o Cristo, a pessoa que preencheu todos os requisitos da justiça. Ele preencheu todos os requisitos da bondade. E nós, então, quando cremos em Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus e seguimos os passos dele. Constantemente, diariamente, nós estamos refletindo na nossa vida como ser mais parecido com Jesus. Ele é o padrão, ele é o prumo da nossa vida. Então, Jesus contou essa história para nos mostrar, então, como é que ele, Jesus, se manifesta, como é que uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem fé verdadeira, ela se comporta e as suas atitudes. E nos mostrar também que isso é tão sério que nós precisamos decidir agora qual desses dois caminhos nós vamos pegar, nós estamos caminhando. Então, não precisamos ter medo. Uma vez que você está no caminho certo, uma vez que o seu caminho é Jesus que guia os teus passos, é Ele que é no rastro de Jesus que você está andando. Então você, meu irmão, não precisa ter medo. Você precisa ter confiança em Deus. E você precisa continuar usando a tua vida e a oportunidade da tua vida, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem saúde, enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem condições, você estar servindo a Deus, amando ao Senhor e amando o seu próximo, não fazendo como esse homem rico fez em relação a Lázaro. E se você, ao contrário, você perdeu a saúde, você perdeu dinheiro, você perdeu família, você perdeu dignidade, você perdeu honra, não se preocupe. Se você está em Cristo, um dia você estará com Ele na presença de Abraão e você estará com os santos, você estará adorando a Deus pela eternidade. Que Deus te abençoe grandemente.